boa noite. Eu sou Larissa Almeida, eu sou consultora de turismo criativo, sou empreendedora social, associada do IADH e cofundadora da Recria, que é a Rede Nacional de Experiências de Turismo Criativo. Hoje a gente está aqui, para falar sobre território pós-pandemia, a retomada do turismo, e a gente está aguardando Tânia, que é a pessoa com quem eu vou conversar hoje, a mestra, para a gente trocar essa ideia hoje. Então, bem-vindos, bem-vindas. Vamos esperar um pouquinho Tânia chegar por aí. Tânia, você pode aceitar. Pronto, estamos ao vivo, tá? Você me ouve? Sim, sim. Oi, Larissa, tudo bem agora? Tudo bom, maravilha ter você aqui com a gente, nesse espaço de troca e de construção. Muito bom. Então, hoje, boa noite, o pessoal está entrando aí, Então, hoje a gente está aqui, Eu já me apresentei, eu sou Larissa Almeida, Sou associada do IAD, sou cofundadora da Recria, que é a Rede Nacional de Experiências e Turismo Criativo. E hoje estou aqui com a queridíssima, e mestra, assim, além de ser uma pessoa muito querida por mim, é uma pessoa que inspira na nossa caminhada, na nossa profissão, a pensar esse desenvolvimento territorial, a pensar um mundo mais justo. Nessa instituição também, que tem essa prática, há mais de 15 anos o IADH atua em projetos que pensam o desenvolvimento territorial. E aí, Tânia vai se apresentar, e aí a gente vai começar a conversar sobre território pós-pandemia, a retomada do turismo e a importância da governança. Tânia, boa noite, apresente-se. Ô, Larissa, querida, boa noite para você, boa noite aos meus amigos e amigas do IAD e a todos e todas da rede, do turismo no Brasil que estejam aqui nesse momento ou que possam visualizar depois nossa conversa. Grande prazer estar aqui nessa live que o IAD está promovendo todas as terças-feiras, sobre temáticas importantes dentro dos valores do desenvolvimento humano. E eu, pessoalmente, para quem não me conhece, eu sou especialista em desenvolvimento humano e atuo muito com turismo e governança, Tenho atuado em todo o Brasil, em diversos estados, em diversas regiões, fortalecendo, assessorando espaços de governança para o desenvolvimento do turismo com mais inclusão e sustentabilidade. Enfim, participo como você, Lala, e outras pessoas aqui presentes, assistindo nossa conversa, dessa cachaça que é o turismo, como uma atividade econômica super importante, Super importante, porque não é que seja gostoso trabalhar com turismo, é também, mas é uma atividade econômica de mercado muito importante para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento dos territórios, porque é uma atividade econômica que gera um custo relativamente baixo se comparado com outras atividades empresariais, não é? Além de que empodera o território, distribui renda, porque a maioria do tecido empresarial que atua no turismo são micro e pequenas empresas. Então, a receita do turismo transborda sobre todo o território. E isso é muito importante para a inclusão, socioprodutiva, para melhorar um pouco as desigualdades que temos tão fortes em nosso país, em nossos territórios. Enfim, atuar com o turismo é atuar com o empoderamento das pessoas, com valorização da cultura, das comunidades, e é isso que nos apaixona. Diga lá, querida, o que é que você quer que a gente converse? Vamos lá, muito gosto. Eu estou muito animada, exatamente, por causa dessa cadeia, que está envolvida, são vários tipos de empresas, são atividades diversas que se envolvem na cadeia produtiva do turismo. Ele tem um potencial São 52 gerador... setores, Lala. 52 setores se envolvem com o turismo. 52 setores, Deixa. É enorme. E isso faz com que o potencial dele de desenvolvimento seja também proporcional,
ao tamanho dessa cadeia envolvida. E aí eu queria te perguntar, né, nesse cenário que a gente está vivendo, aí de pós-pandemia, começando a ensaiar uma retomada, quais são as oportunidades que você vislumbra para o turismo nesse cenário? Olha, o cenário é um cenário de desafios, evidentemente é para diversos setores, mas o turismo especialmente foi uma atividade que foi profundamente afetada, né, por razões óbvias, e a retomada como era antes não vai exatamente acontecer, né, para que os fluxos voltem a ser como era antes da pandemia, isso vai demorar um tempo razoável, né, mas é importante que os atores que estão envolvidos no turismo, os empresários das pousadas, restaurantes, hotéis, guias turísticos, enfim, que todos aqueles que estão, as pessoas que disponibilizam serviços e atrativos e produtos, que elas tomem atitudes, não é? Em primeiro lugar, eu acho que se organizar em coletivos, né, de cooperação público-privada, que é exatamente para operar a governança, a cultura da cooperação, e planejar um plano de ação para o período de abertura, que já começou, e o pós-pandemia. E aí, Larissa e meus amigos e minhas amigas, tem 3 ou 4 coisas muito importantes, não é? Primeiro, entender qual é o cenário atual, o cenário pandemia, pós-pandemia, que fez com que as mudanças que estavam acontecendo pela tecnologia, pela disrupção tecnológica, né? Inteligência artificial, internet das coisas, robótica, tudo isso que estava em curso, né? Se acelerou essa transição para o mundo digital, e é importante que todas as pessoas que estão envolvidas na cadeia do turismo, micro, pequenos, médios empresários, entendam que daqui para frente as atividades serão atividades híbridas, não é? Serão presenciais e virtuais, e o uso da tecnologia será inevitável daqui para frente, né? Não se vai dar mais um passo para trás. Então é importante planejar de forma coletiva, porque esse novo turista, ele quer segurança, ele quer que os protocolos sanitários sejam respeitados, e isso exige um clima de confiança no território, no destino, né? E essa confiança de que o destino é seguro, que os protocolos serão seguidos, só vai acontecer se houver essa cooperação entre os empresários que atuam no turismo e a política pública, a Secretaria de Turismo local, órgãos de fomento, não é? Então, isso é muito importante. A confiança que o turista precisa ter no destino pós-pandemia. Depois, outra coisa importante, na minha visão, é que o turismo, várias pessoas já falaram sobre isso, ele será, durante um certo tempo, bastante regional e rodoviário, não é? O turismo de grandes distâncias, especialmente internacional, vai levar um certo tempo para voltar aos fluxos que aconteciam. Mas é aí que estão as oportunidades, Lala, não é? De entender que se o novo turista ele vai querer estar mais num território próximo, ele vai querer segurança, ele vai querer ter confiança no destino. Existe, portanto, uma grande oportunidade de uma revalorização dinâmica do território, dos ativos locais, da criatividade das pessoas, seja dos empreendedores do turismo, seja dos artistas, né? Fazendo aí um link da economia criativa com o turismo criativo, né, que você tão bem atua, e as pessoas entenderem que o turista vai ficar um pouco mais de tempo nos destinos, sem muita aglomeração, e ele vai querer desfrutar de experiências locais, de cocriação com as comunidades, com a gastronomia, com a cultura. Então, qual é no fundo, a grande oportunidade? Desenvolver a inteligência e a criatividade local, através da cultura da cooperação. Os atores, né, conversando, tendo ideias, experimentando, fazendo pequenos protótipos que deem certo ou que aprendam com isso, né? Desenvolvam novos produtos, novos serviços diferenciados que mexam com a emoção das pessoas, que mexam com o sensorial, que façam a diferença. E aí, nesse sentido, as pessoas terão muito prazer de estar nos territórios, mesmo que não seja aquele que ela gostaria de ir, porque não pode nesse momento, mas ela desfrutará
terá a alegria e o prazer, né, de viver experiências únicas, encantamentos, magias, né, na convivência humana com as pessoas no território. Acho que é por aí, né? Se você quiser, acrescente. Não, isso é maravilhoso, né? Porque a criatividade é um elemento que ele independe de questões financeiras, né? Todo mundo tem esse ativo. É uma matéria-prima que está disponível para todo mundo. Então, realmente um momento de ativar essa criatividade para inovar, gerar novos produtos, pensar soluções, né, para o coletivo, para o território. Mas aí você falou da questão da confiança, né? E aí muita gente fala, ou teme, ou se afasta de processos em grupo, porque, né, fica desconfiado desses processos, diz que isso não dá em nada, né? E aí, na minha concepção, até para ativar esses elementos criativos do território, é preciso se unir, é preciso ter confiança. Então, para inovar no território, para criar novos produtos, é preciso estar junto. Para estar junto, é preciso ter confiança. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa crença que as pessoas têm de que trabalhar em grupo não dá em nada, né? E qual é o papel da confiança no estabelecimento da governança e no fortalecimento do território e do segmento, né, para enfrentar esses desafios da retomada. Certo. Antes eu queria uma coisa importante que eu não coloquei na primeira pergunta que você me fez. Eu acho que também o território, o destino, né, os atores que fazem o turismo no território, eles devem também observar o seu posicionamento de mercado nesse cenário de pós-pandemia. Ou seja, os mercados que vinham ao destino que eu faço parte vão continuar vindo, ou vai ser mais difícil, vai demorar um pouco mais, ou eu me posicionando como também um turismo de experiência ou um turismo criativo, eu devo prospectar novos mercados? Então, isso é importante, fazer uma análise de cenário de mercados, né, para o meu destino, tá certo? No planejamento, eu acho que isso é muito importante. E depois que desenvolver novos produtos e serviços com essa visão, né, de experiência, de criatividade, eu acho que vale muito a pena ter uma estratégia profissional de marketing digital, né? Não se pode sair desse momento de dificuldades, de desafios, né? De medos, de como é que vai ficar tudo isso, sem uma estratégia contemporânea com o mundo de hoje, que é uma estratégia que combine bastante, não é? Uma estratégia digital com alguns outros ativos que sejam presenciais. Agora, voltando à pergunta. Eu gosto muito disso, não vou falar demais, você tem que cuidar de mim, viu? Eu não falo muito. Olha, a confiança. Né? A confiança é a base da governança. Né? A governança é a capacidade de gerar pactos e agendas, não é? Entre o setor público e privado que visem o médio e longo prazo e que aglutine o interesse coletivo. Isso é a capacidade de governança. Para você exercer pactos que pensem o coletivo com visão de médio e longo prazo, para você ter uma agenda que supere a visão de um governo, de uma gestão, é necessário que os atores aprendam a cooperar, e isso se dá por causa da confiança. Bom, onde é que começa? Né? Começa primeiro fazendo pacto e depois começa a cooperar. Eu acho que na nossa cultura, especialmente aqui no Nordeste, muito individualista, né, pela formação social e econômica e cultural, é preciso realmente que as pessoas sintam a necessidade e vejam o resultado da cooperação. Já no Sul, eu tenho experiências muito ricas, que tenho participado, inclusive, como consultora, né, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, em Santa Catarina, no Paraná. Você já vê uma herança cultural que valoriza mais o associativismo, e você já vê experiências de governança e de pactos, né, que conseguem obter resultados num prazo menor do que aqui. Aqui, no Nordeste, é preciso, muitas vezes, ver para crer. Né? O que é que eu acredito, então? Que aqueles atores do turismo que estão vendo na frente, que veem a história na frente, que são mais visionários, né?
e que têm liderança no território devem começar a articular uma rede de cooperação e não esperar que todos queiram. Ah, se você tem 20 pousadas, 20 restaurantes, tantos guias, tantos atrativos, tantos... Mas nem todo mundo vai querer, nunca é todo mundo. Começa com um grupo menor de pessoas que entendem que no turismo, especialmente no turismo, sem cooperação entre os atores do trade, entre o trade e o setor público, que atua, né, com apoio da política pública, não tem turismo sustentável. Então, essas pessoas têm que sair na frente e começar a fazer acontecer. E elas vão demonstrando, através de projetos plausíveis que são implementados, que a cooperação dá resultados, né? Que é melhor soluções cooperadas, que a inteligência coletiva tem mais capacidade de criar e de inovar do que um indivíduo sozinho. Aí as pessoas vão começar a compreender que vão ter mais resultados se entrarem numa instância de governança, participarem de uma rede de empreendedores, de que se ficarem sozinhos matando a cabeça antes de dormir, o que é que eu faço amanhã, não estou tendo o fluxo que eu gostaria, a minha receita não está cobrindo os custos, não é? Então, essa ideia, não ficar só na ideia, sabe, Larissa, meus amigos e minhas amigas que estão assistindo, quem sabe faz a hora, vai lá e faz, não é? Então, como aos demais que não acreditam, que é pela cooperação que se avança, especialmente no período pós-pandemia. Eu estou convencida, eu tenho participado de lives e de momentos de conversa em todo o Brasil e também com Portugal, com Chile, não é? Quais foram os destinos que estão com perspectivas? Quais são aqueles que estão com perspectivas positivas nesse momento de abertura e pós-pandemia? Aqueles destinos que se organizaram em coletivos, em redes, e começaram a fazer um plano, uma agenda de saída, né, e de busca de retomada de forma cooperada. São esses os destinos que as pessoas estão estimuladas, animadas, porque estão vendo saídas, né? Sozinho é muito difícil. Especialmente as micro e pequenas empresas, né? Que são a maioria do tecido produtivo da atividade turística. Então, é fazer, né? Fazer com quem acredita. Eu queria só dar um exemplo. Caminhos do Frio, lá em Areia, você conhece, no Brejo da Paraíba. Hoje à tarde falei com uma liderança do turismo, Maria Júlia, do Engenho Triunfo, e ela me colocou como foi agora essa abertura e a saída para o pós-pandemia. Exatamente isso. A Atura, que é a Associação de Turismo e Cultura, se reuniu, fez um planejamento para a saída, não é? Um planejamento que contemplou muita capacitação de todo mundo, aproveitou esse período para muita gente se capacitar, fazer curso, se atualizar, não é? E programaram várias e várias lives durante esse período para dar visibilidade ao destino, para que as pessoas não esquecessem a Areia, tudo isso de lindo, não é? E se articularam com a prefeitura local e conseguiram uma parceria Prefeitura-Sebrae para toda uma ação de capacitação para os protocolos sanitários exigidos para o pós-pandemia. Todos os atores foram capacitados, né? Não teve um que dissesse assim, eu não vou, não me interessa. Sabe por quê? Já estavam desenvolvendo a cultura da cooperação, já estavam desenvolvendo a confiança, já estavam com o planejamento de médio prazo, né? O pacto lá já existe. Que destino queremos? Que queremos com a Areia? Então, na hora que as pessoas entendem que a força do coletivo é muito maior do que o individual, por mais brilhante que seja o empresário, as coisas começam a mudar. A Areia é um exemplo, né? Eu acho que outra coisa que se pode fazer nos destinos que são incrédulos é levá-los a conhecer outras experiências, né? Bem-sucedidas de cooperação. Porque assim, cooperação, né, confiança, leva tempo. Então, realmente é preciso, né, ter tempo, ter ação, fazer as ações. É na ação que a gente encontra o equilíbrio, né? Na ação que a gente encontra essa pactuação. E aí, você falando dessa questão, né, de começar a fazer, de experimentar, fazer, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu queria voltar um pouco na questão da tecnologia, porque eu também percebo
que os pequenos empreendedores, eles têm uma resistência e até um medo, talvez, né, do uso da tecnologia, ou acha que nunca vai aprender a usar essas ferramentas. E aí, como você falou, o futuro agora que se mostra é uma experiência híbrida, né? Que ele conheça o destino, inicialmente, a partir das plataformas digitais, para poder experimentar depois presencialmente, fisicamente. E assim, as tecnologias, elas vão trazer inovações para o mercado. Como é que você vê isso, né? Como é que você vê o papel da tecnologia nessa retomada e não só na retomada, mas também na transformação? Acho que vai rolar uma transformação na forma como a gente experimenta o turismo. O turista, ele será um turista híbrido e digital antes de ir ao destino, durante o destino e após a viagem. Ele estará o tempo inteiro interagindo com a tecnologia, não é? Então, do mesmo jeito que o turista, ele estará sempre fazendo esse tipo de interação, também no destino, não é? As pessoas e os empresários que o recebem devem estar também interagindo com a tecnologia. Eu tenho a impressão que tecnologia, portanto, conectividade, não é? E todas essas ações que dependem do virtual, e também governança, que é cooperação e pactos, não é? Como também ter uma estratégia clara, não é? Qual é o posicionamento do nosso destino? Qual é o mercado? Quais são os mercados que nós vamos prospectar ou fortalecer, etc., com uma estratégia de marketing digital, são fundamentais, não é? Se a gente, eu diria para você o seguinte: nesse mundo de disrupção tecnológica, com essas mudanças que estão acontecendo no mundo e que agora se aceleraram, eu não posso mais dizer, eu vou ver se eu entro nesse mundo tecnológico. Não tem mais essa escolha. Entendeu, Larissa? Ou você entra no mundo que é também digital, ou então você está fora. No mundo dos negócios, e o turismo é um negócio, né? Tanto pequeno como médio como grande, eles têm que entrar nas plataformas e no mundo híbrido que se acelera cada vez mais. Ou seja, se eu não sei fazer isso, eu tenho que me capacitar. E tem vários e vários cursos, né, para desenvolvimento de ferramentas colaborativas, das diversas mídias, né? Tanto você busca isso na internet como no Sebrae, você pode encontrar, inclusive, cursos que são gratuitos e outros que são baratos, acessíveis, mas eu teria a dizer o seguinte: entre, aprenda, se desenvolva nesse mundo, senão você não consegue ser competitivo. Agora veja, minha amiga querida, isso não invalida uma coisa super importante, que é o lado humano. Esta é que é a diferença fundamental, que especialmente no turismo, eu necessito das tecnologias, né? Porque o meu turista, ele vem pela tecnologia, né? Ninguém mais vem por uma agência de viagem. Né? Eu tenho uma grande amiga que desde minhas primeiras viagens de 15 anos, ela, imagine, né? Eu viajava com a agência dela. E agora, na pandemia, ela fechou. Não é? Então, não vai ter mais. Né? Então, eu acho que as pessoas têm que entender que essas mudanças vieram para ficar. E se eu não entrar nesse mundo, eu não consigo mais ser competitiva. Agora, a maior competitividade vai vir da criatividade, do lado humano, da capacidade de você gerar produtos, serviços, experiências humanas, sensoriais, de encantamento, né? Que façam, que mexam com o sentimento das pessoas, que faça que você se sinta, né, que é humano, né, que desenvolva o seu lado espiritual, tá certo? Então, isso é que vai fazer a diferença. Isso as mídias digitais não vão conseguir. Então, sempre terá no turismo esse lado interpessoal, do afeto, do amor, da emoção, que só as pessoas que atuam no território vão poder oferecer. E eu penso, né, você falando agora, também me vem que a pandemia, né, esse momento de distanciamento social em relação às tecnologias, fez a gente também se abrir mais a esse uso. Inclusive, nessa troca de informação, a tecnologia acabou aproximando a gente.
Então, a tecnologia também é uma ferramenta que pode ajudar a cooperação, né? Porque pessoas que estão distantes, que a gente não teria contato, a gente se forçou, né, a fazer lives, a fazer reuniões online com essas pessoas, e agora está muito mais simples, muito mais próximo da nossa realidade, se conectar com pessoas que estão distantes, né? A gente aqui em Recife, Tânia, Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, ok. Estou tranquilo, sim. Tá. A gente realizou o Encontro Internacional de Turismo Criativo aqui em Recife, o seminário. Aqui em Recife, não é em Recife, né? Foi um webinário, então a gente teve gente do Chile, de Portugal, trocando experiência. Então a tecnologia também está aproximando e ela pode favorecer a cooperação nesse sentido, não é, Tânia? Ah, sim. Eu acho que não é assim, né? Ou eu fico só no lado presencial humano para sentir o abraço, o afeto, ou então eu vou ser agora só tecnologia e não tenho mais tempo de me encontrar com as pessoas. Eu acho que o nosso caminho, que já está se mostrando agora, é de fato que vamos ter uma sociedade e também o mundo dos negócios, portanto, você está híbrida. Tânia, né? O mundo dos átomos você está e o mundo cortando um pouco. Como é que eu faço então? A tua conexão acho que está lenta, não sei. Está Deixa eu ver aqui. cortando. Tá cortando? Tá? Melhorou? Tá. Melhorou? Não. O áudio sim, a imagem não. A imagem não? Tá. Deixa eu ver se eu mudo de lugar aqui. Sim? Melhora? Pronto, melhorou. Pronto, ok. Tá ok. Pode falar tudo, assim, a cooperação e a tecnologia, que a gente se perdeu aí. Exatamente. Então, nós teremos um mundo dos átomos e um mundo virtual, não é? Que será uma coisa só, que vai estar o tempo todo se articulando. Então, nós vamos exercer a cooperação muitas e muitas vezes de forma virtual e vamos exercer muitas e muitas vezes no abraço apertado, não é? Então, é esse novo mundo que a gente tem que aprender a conviver e não ficar só com o saudosismo do passado, como tem algumas pessoas, esse mundo de hoje, não sei o quê. Ou a gente, sabe qual é a minha visão, Laísa? Ou a gente traz esse campo do futuro para o nosso presente, que é esse campo novo, né, híbrido, e a gente se torna protagonista desse caminho, fazendo também a história acontecer, ou então nós seremos levados, iremos a reboque, não é? Então a nossa ideia é, vamos entrar sim nesse mundo, e vamos, com os valores que a gente acredita, com os propósitos de vida que nós temos, vamos fazer o mundo caminhar para mais inclusão, mais respeito à diversidade, não é? Mais sustentabilidade e usar todas as ferramentas que o ser humano até hoje construiu para um mundo melhor, não é? E a tecnologia é uma ferramenta boa. Agora, se você fica dependente dela, se você não desenvolve seu humanismo e sua espiritualidade e fica à mercê de um algoritmo, então o problema não é da tecnologia, o problema é da pessoa, né? Então, na verdade, se a gente for sujeito dessa história de transição e de transformação da sociedade, a gente corre, não é, o risco bom de que nós continuemos a ser mais humanos e que dominemos a tecnologia a nosso serviço. Se a gente não for protagonista dessa história da transição tecnológica, nós seremos, né, levados a reboque, como eu disse antes, da tecnologia e não seremos mais sujeitos à nossa história. Nossa vida será determinada por um algoritmo. Então é muito melhor que a gente esteja ativo nesse processo, né, para que a gente possa ajudar a construir uma nova ética para a civilização humana nesse mundo de disrupção tecnológica. Maravilhoso. Inclusive, algo que você sempre traz nos seus trabalhos, né? Que, assim, tecnologia não sonha, né? Você sempre traz essa questão que é importante a gente estabelecer uma visão, é importante a gente entender o que a gente quer
para ir para a ação, né? Ter esse campo do imaginário, ele é totalmente humano, né? E é preciso imaginar os futuros que a gente quer, né? Com aí, certeza, uma coisa... É uma ferramenta, né? É uma ferramenta empresa na área da saúde. Quantas coisas... Tá me ouvindo? Quantas coisas boas na área da saúde, agora o teleatendimento, né? Nessa história da pandemia, quantas coisas que ainda vão acontecer nas diversas áreas do desenvolvimento humano. Agora, o mais importante é que a gente tenha uma governança internacional para termos uma ética do desenvolvimento tecnológico para que ela não fique à mercê do mercado. Os setores da sociedade possam construir essa ética, não é? Acho que assim a gente terá um novo mundo, mas o ser humano, não é, construindo essa história. Maravilhoso. Tu tá me ouvindo, Larissa? Tá me ouvindo? Tá ótimo. Tô ouvindo e vendo. Tá ótimo. Ah, tá. Ouvindo e vendo. Então tá bom. Pode falar. Tá bom, tá ótimo. Luciano estava perguntando se apenas 2 pessoas poderiam começar uma rede. E a partir disso, né, a partir dessa união de 2 pessoas, ir contaminando os outros, né? Então, assim, é importante... É importante ter esse primeiro impulso. Alô? Agora, diga. Então, Luciano perguntou aqui, se juntar 2 pessoas já pode começar uma rede e depois ir contaminando as outras? E aí eu tô falando, olha, é importante ter um impulso, né? É verdade. Eu acho que seria melhor do que 2, melhor que se fossem 4 ou 5. Mas se você só tem 2 pessoas que são inspiradoras, que são visionárias, que têm propósito, né? Que vão não espere acontecer. Daqui a pouco, quando você estando, já vai ter 6, 10, 12, 15 pessoas, não é? Eu costumo dizer, não é, que a mudança no mundo acontece pelas lideranças visionárias e inspiradoras. O mundo querendo um mundo melhor. Sempre são pessoas inspiradoras e visionárias que acreditam e que fazem acontecer, não é? Pensa, age, acredita e não espera tempo bom. Tem pessoas que comentar. Oi, tô lhe ouvindo. Tá. Eu tô lhe vendo. É que às vezes não vejo sua imagem, agora eu voltei a ver. Tá. Hoje, a gente, na Recria, recebeu um parabenizando, né, o trabalho da gente, porque a gente chegou em algumas esferas de governança, né, do turismo, as pessoas dando exemplos da atuação da Recria, que é a Rede Nacional de Experiências e Turismo Criativo, que é uma célula de inovação dentro do IADH, né? Então a gente tem essa parceria maravilhosa, importante para a gente desenvolver o que a gente faz. E aí a gente está há 3 anos trabalhando, né, indo aos lugares, falando da nossa proposta, contando o que a gente vem fazendo, contaminando os outros espaços, e à medida que a gente vai falando, é exatamente o que a Patrícia está colocando aqui, o trabalho de formiguinha, a gente vai fazendo. Com isso, eu queria te perguntar assim, de que forma, né, a gente, nesse trabalho de formiguinha, consegue influenciar a política pública de modo a gerar ações que realmente fortaleçam as atividades do território. Porque assim, as pessoas também têm muita descrença, né, na questão pública, de políticas públicas, as pessoas ficam meio desconfiadas disso, de nunca vou chegar lá, isso não vai dar em nada também. Então, se você puder falar um pouco, né, de como é que a governança, o trabalho coletivo pode influenciar a política pública para dar suporte às atividades do território. Larissa, você tem razão. As pessoas são muitas vezes incrédulas, não é? Porque a política pública geralmente não é uma política de Estado, é uma política de quem está de plantão, né? No cargo de governo, de secretário.
muda um secretário, muda a política. Então, eu não chamo nem política pública, política de governo que está de plantão, né? Então, é normal que as pessoas se tornem incrédulas, mas isso não justifica, porque a política pública e o setor público é absolutamente necessário para apoiar o desenvolvimento do turismo sustentável, né? E para o desenvolvimento como um todo, né? Existem ações que são da política pública, ações que são da sociedade, ações que são dos agentes do mercado. Então, essa articulação é que tem que acontecer, não é? Com uma visão mais estratégica, não é? do território para que o desenvolvimento possa acontecer. Agora, você me faz uma pergunta, como eu veria um pouco isso, né? Eu acho assim, é um exemplo do trabalho que o IAD fez na bomba do Emetério, não é? Que foi um projeto de desenvolvimento local, uma iniciativa com apoio do Instituto Walmart, um trabalho que promoveu o empreendedorismo e a cidadania, mas você acredita e vocês acreditem que a política pública no início não chegava perto, não é? Não chegava perto, havia um trabalho ali com comunidade, etc. E a gente seguiu firme, fazendo o trabalho de fortalecimento do capital social, desenvolvimento da cultura empreendedora, dos grupos artísticos. O que é que aconteceu? Quando o setor público, a prefeitura, começou a ver uma ação acontecendo lá, produzindo resultados, eles começaram a valorizar o trabalho e começaram a chegar perto, né? E depois a gente começou a ter vários apoios à comunidade, né, evidentemente, da prefeitura e da política pública. Então, na minha visão, o ideal é que a instância de governança, o coletivo, onde se exerce a cooperação, né, com os atores do turismo e com órgãos de fomento e com a secretaria também presente, é que essa instância, esse coletivo, faça os pactos, não é? Já presente a política pública, pactos sempre de médio prazo, pactos que sempre ultrapassem a gestão de um governo, não é? É isso que faz a mudança acontecer de verdade, é quando você tem visão de continuidade, né? Porque o desenvolvimento continua, o governo muda, mas o desenvolvimento das pessoas precisa continuar, não é? Então, querido, o que é que acontece? Quando isso não é possível, quando você tem os empresários, o trade forte, um Sebrae, por exemplo, apoiando, mas a prefeitura não se interessa, tem um secretário que não entende de turismo, não prioriza, eu acho que a gente tem que fazer as coisas acontecer, mesmo sem a política pública. Quando você começa a mostrar que você faz as coisas, que você é protagonista, que você não fica esperando, então, de repente, a política pública chega, porque eles querem também ter visibilidade com o que está acontecendo, né? Algumas vezes é porque, de fato, acreditam, né, de verdade nessa atividade. Mas a maioria das vezes é porque querem ter visibilidade, não é? E aí, então, a gente não deve ficar esperando, na minha visão, entendeu? Quando você pode contar com a política pública de imediato, é o ideal. E sempre as pessoas que fazem o turismo do setor privado, os agentes do mercado, devem ter projetos concretos, não só ficar reivindicando. Isso falta, não tem aquilo outro, mas devem fazer acontecer, criar pequenos projetos, pequenos protótipos, experimentar, né? Mostrar que são protagonistas, e com isso a gente vai mudando essa visão da política pública, né? De querer, muitas vezes, se sobrepor à comunidade, muitas vezes atuar com assistencialismo, mas muito pelo contrário, né? Promover o diálogo e a cocriação, para a gente criar o novo, para a gente inovar, né? Trazer novas soluções para esse novo mundo. E é interessante, Patrícia colocou aqui a importância das instâncias de governança regionais e dos CONTUR, né, dos conselhos de turismo. É importante também que a gente participe ativamente desses espaços de governança, sempre que tiver a oportunidade, a gente participar ativamente, porque a partir desses espaços também a gente vai construindo esse lugar da governança, né? Eles têm um papel importante. Eu acho, Larissa, que a gente deve estar presente nos conselhos, nas instâncias de governança regionais, nos conselhos estaduais, quando existem, às vezes são fóruns, não é? Mas o coletivo que se propôs a exercer essa cooperação, esses pactos, pensando médio e longo prazo, eu acho que tem que ser fortalecido. E se eles não
exercem como deveriam essa governança, essa pactuação, a gente tem que exercer a visão crítica lá dentro, formar alianças internas, né, para exercer esse senso crítico e provocar mudanças nas próximas eleições, nas próximas escolhas dos dirigentes. O que a gente nunca deve fazer é se acomodar, né? Porque eu acho que a vida e o trabalho e nossa atuação no turismo só tem sentido quando a gente tem claro um propósito, né, de cooperar para que esse mundo, essa nossa passagem aqui no planeta, torne o mundo um pouco melhor, um pouco mais justo, um pouco mais humano, um pouco mais fraterno. E no nosso caso, escolhemos fazer isso através de um instituto como o IAD, de uma rede como a Recria, não é? E de uma atuação muito forte no turismo, porque é uma atividade que dialoga com os valores da inclusão, da sustentabilidade, da equidade, né? E do respeito à diversidade. E do protagonismo do território, né? Que nós acreditamos muito no IAD, que o território não é um espaço geográfico apenas, mas é um espaço social de pessoas inteligentes, criativas, que podem fazer a diferença e podem fazer um turismo que bombe nessa pós-pandemia, né? Com a criatividade humana, a inteligência humana, com o abraço virtual e com o abraço fraterno presencial. É verdade. Inclusive, assim, né, para compartilhar um pouco da experiência que a gente teve aqui com a Recria, né, a gente estimulou, nós sensibilizamos o poder público e a Prefeitura do Recife terminou por fazer o plano de turismo criativo da cidade. Tem uma série de ações que estão sendo realizadas e, em função do plano, também foi estabelecida uma governança do turismo criativo para a cidade, com vários empreendedores criativos também aderindo, empreendedores que hoje não são da Recria, né, mas essa temática já está se espalhando, essa prática está se espalhando pela cidade. Então, de alguma forma, né, o trabalho que a gente vem fazendo, essa questão de começar a fazer, começamos pequenos, começamos ali fazendo barulho, e agora, né, os frutos começam a aparecer para além da nossa ação. Agora as atividades elas já estão meio que independentes da Recria, as coisas estão crescendo, então dá resultado, é o que a gente pode falar, né? Assim, acredite na ação, no poder da ação, no poder do coletivo, né, Tânia? Isso, e aí, com certeza. A gente está aqui com 15 minutos, faltam 15 minutos para a gente encerrar, e eu queria a pergunta de ouro, assim, queria fazer para você. O que é ter uma boa governança? Muito bem. Vamos lá. A gente pensa que todo mundo já sabe, né, o que é governança, porque é uma palavra que é um pouco na moda, né? E a gente sabe que vivemos num país que gosta muito de modismos. Mas, enfim, vamos lá. Governança não é ideologia, não é modismo, né? Governança é uma forma inteligente de construir o desenvolvimento sustentável. Esse termo veio do mundo corporativo, do mundo das empresas, né? E governança significava, então, como se dá o processo decisório. Se é mais hierárquico, de cima para baixo, se é mais horizontal, com mais participação dentro das organizações, né? Com o tempo, esse termo que vinha do mundo corporativo, ele começa a ganhar força também nos territórios, na área social, né? E aí se começa a falar nos organismos internacionais, na necessidade de termos governança para construir o desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque os desafios do desenvolvimento no mundo de hoje, né, com esses cenários de incerteza, de complexidade, de disrupção, né, de sustentabilidade, exige que o desenvolvimento não seja protagonizado somente pelo setor público, nem tampouco somente pelo mercado, porque os agentes do mercado, eles são empreendedores, eles produzem riqueza, eles pagam impostos de emprego, mas é o lucro, não é? Então, eles não estão com a preocupação de promover políticas de inclusão, etc, etc. E a sociedade civil, que tem um papel importante diante desse quadro de complexidade, desse cenário, né, do século XXI,
porque a democracia representativa que vivemos hoje, ela esgotou suas possibilidades de representar nossas demandas e nossas necessidades. Então, é necessário ampliar os espaços de participação através de coletivos de governança, não é? Então, governança é a capacidade de uma nação, de um território, tá? De construir pactos e agendas que visualizem o médio e longo prazo, que ultrapasse a gestão de um governo, não é? E que priorize alguns projetos estratégicos para o desenvolvimento sustentável. E aí, se é boa governança, daí o termo, né? Porque pode existir uma governança piramidal. A boa governança, ela é em rede, né? Ela tem lideranças, mas ela é participativa. Então, esta boa governança no turismo necessita que esses pactos aconteçam, né? Com a escolha de alguns projetos estruturadores, aglutinadores, em que todos se comprometem com esses projetos, independente da questão partidária. Um projeto de infraestrutura, um projeto de promoção, um projeto de desenvolvimento de um produto novo, não é? Um projeto de um marketing diferenciado, digital, mas muito estruturado para um destino, um projeto de um centro de eventos, enfim, um projeto de capacitação bem inovador. Então, projetos que ultrapassem a visão de um governo, que os atores empreendedores do turismo se comprometem, a política pública se compromete e as lideranças da sociedade se comprometem. Então, isso é a boa governança. Dificilmente, Larissa, um destino que exerce a boa governança não vai ter sucesso, não é? Toda a minha experiência no Brasil e fora também, né, que tenho viajado muito, e algumas vezes a nível profissional, todos os destinos bem-sucedidos e que caminham para o turismo com sustentabilidade são destinos que exercem a cooperação, o pacto da boa governança, onde a cultura do setor público e do setor privado se articularem para pensar e executar aquilo que é mais importante para o desenvolvimento do coletivo, estão acontecendo, né? Se você der um olhar aqui no Brasil, e você vai ver, olha, como é que está o Paraná, que é um exemplo aqui de governança nas regiões. Todas as regiões turísticas do Paraná têm um coletivo de governança que funciona, que executa, que produz resultados. E todos os destinos estão se desenvolvendo, né? Mesmo destinos que não tinham anteriormente tantos atrativos naturais, mas que eles foram construindo com a criatividade e a inteligência local. Quanto mais nós entendermos aqui, estou falando para o mundo, né? Claro que a gente falando aqui está falando para o mundo, mas vamos pegar nossa região Nordeste, que nós tanto amamos e que são nossas raízes, não é? A gente tem que fazer uma força grande nas nossas ações de assessoria, de consultoria, de capacitação, de coaching, né? Para que os atores do turismo entendam, né? O sucesso hoje, no período pós-pandemia, chama-se cooperação, chama-se governança. Sem isso não há confiança, sem isso não há um planejamento de médio prazo, sem isso não tem um reposicionamento de mercado, se for necessário, sem isso não se vai discutir com clareza as estratégias de marketing digital, que são fundamentais. Enfim, sem essa cooperação, cada um agindo por si, a retomada será muito difícil. E alguns talvez não consigam participar dessa retomada, não é? Mas eu confio muito. Eu sou uma pessoa otimista, baseada não apenas no meu temperamento, né, mas também na minha prática profissional e humana. Agora mesmo estava lendo uma pesquisa da FEComércio, dizendo que 60 a 70 milhões de brasileiros estão querendo voltar a viajar, né? Dentro do Brasil. Mas, gente, olha lá que mercado. 60 a 70 milhões estão dizendo assim que for liberado a possibilidade de viajar, assim que tiver os protocolos de segurança, nós vamos viver a emoção de voltar a viajar. É uma das primeiras coisas que as pessoas querem fazer, depois de voltar a ver seus familiares, é viajar.
não é? Então, eu acredito que tem um futuro, né, muito positivo para a abertura e o pós-pandemia, mas as pessoas têm que voltar a acreditar que é nelas que está a solução. É na criatividade humana, é na cooperação humana, é na capacidade de inovar, desenvolver novas soluções, né? Levar emoção diferenciada, né? E imaginar coisas que um turista nunca pensou que ia viver naquele destino e fazer acontecer. Não ter medo, experimentar, né? Ouvir o turista, receber o feedback, né? Mas que a tendência no mundo de hoje é a tendência que junta a tecnologia com o humano, né? Nesse sentido, Sim. Eu acho que nós temos muito a crescer e a evoluir e, com certeza, a fazer um turismo. Quem sabe, Larissa, se nós não teremos agora uma visão e uma ação para ter um turismo mais sustentável do que antes da pandemia, não é? Com toda essa aprendizagem que estamos vivendo nesse período de isolamento e de reflexão. Eu acredito que isso vai acontecer sim, que a gente está no momento de repensar as relações que a gente tem com os locais, né? A relação que a gente tem, essa relação de consumo com o destino, ser uma relação muito mais devagar, mais observadora, de cuidado, né? Então, eu como você, sou otimista, né? E eu acredito, sim, que a gente está diante de uma oportunidade de se reinventar. E aí, Tânia, eu quero agradecer muitíssimo, né, o seu tempo, a sua disponibilidade. Conversar com você é sempre um tempo maravilhoso. Quero agradecer a presença de todos e todas que acompanharam essa live. Pontuar que nossos colegas estão aqui. Então, Caio, Ricardo, Silvana, Jeane, Conceição, Patrícia, Clara, um cheiro grande. Convidar vocês que estão aqui assistindo a acompanhar as próximas lives do IADH, que acontecem às terças-feiras, às 18 horas, com temáticas sempre interessantes sobre do desenvolvimento territorial, desenvolvimento humano, ajudando a gente a refletir, né, sobre essas novas formas, né, de estar no mundo, né, uma forma mais sustentável, mais humana, mais afetiva. Muito obrigada, Tânia. E aí eu deixo esse espaço para você se despedir e finalizar. Foi um prazer enorme compartilhar essa live com você e com meus amigos e amigas que estão aí assistindo. Eu estou retomando todo o meu gás, não é? Estava um pouco confinado para que a gente possa voltar a atuar, não é, no campo do turismo. E tenho lido, estudado bastante e participado das conversas que estão acontecendo virtuais, né, em todo o mundo, e é isso que me dá o otimismo, né? Acho que as pessoas que estão envolvidas no turismo normalmente já são pessoas diferenciadas, né? E acho que elas estão, eu tenho conversado com algumas pessoas de alguns destinos, elas estão com muita convicção, né, da importância do turismo como atividade econômica, mas do turismo também como uma atividade que a gente possa repensar o modelo de desenvolvimento, né? Com a inclusão, com a criatividade, com a diversidade, com a sustentabilidade, com a integração com a natureza, com o cosmos, né? Essa nova visão do ser humano em harmonia com o cosmos, né? O processo evolutivo que não faça dicotomias entre o ser humano, a tecnologia, a natureza, mas, em primeiro lugar, o respeito ao que foi construído até agora pelo processo civilizatório e que a gente possa agora avançar no sentido de construir uma ética, não é? Que regulamente esse desenvolvimento tecnológico e científico e que tudo isso faça com que nós possamos ser mais felizes, porque, afinal de contas, essa é a nossa grande vocação, né? Sermos felizes e facilitar para que as pessoas que estejam com a gente também sejam felizes. E o turismo é uma atividade que constrói, que traz, não é? Que incorpora muita felicidade nos nossos corações. Por isso que a gente ama tanto. Um beijo, Lala. Obrigada pelo seu carinho, pela sua maravilhosa participação comigo. Gente, muito obrigada. Um cheiro grande e até a próxima. Se Deus quiser, um abraço carinhoso para todos os meus amigos e amigas.